Gálatas 4,16, né? Gálatas 4,16. Tem na Bíblia esse capítulo, tem esse versículo também, graças a Deus. Gálatas 4,16. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? É uma pergunta, uma perguntinha só. Você pode sentar aí. Você que está aí em casa também pode se acomodar, mas não, apesar do conforto, não perca a atenção, né? Então você se acomoda, mas não perde a atenção. É uma pergunta de cunho até, digamos, filosófico, né? Paulo escreve essa carta aos Gálatas, e ele escreve direcionada, dizendo isso. Uma pergunta: será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Hoje em dia nós temos esse embate, esse conceito. É uma definição que ainda não se está muito clara sobre o que é a verdade. Nem sempre foi assim, né? Temos filósofos grandiosos que sempre procuraram conceito de verdade, sempre procuraram definir verdade. Mas hoje a gente tem verdades sendo publicadas. Algumas delas baseadas em notícias que nem sempre são notícias. O conceito de notícia se perdeu também. Muitas vezes a gente vai ler o jornal, a gente encontra o que é chamado artigo de opinião. Então, na verdade, o que tem ali é uma opinião e não, na verdade, uma notícia, né? E a notícia deve noticiar um fato, simplesmente como ele ocorreu. A maioria das notícias da nossa vida hoje são, na verdade, artigo de opinião. É a opinião daquele que está escrevendo. Não distante disso, a gente tem hoje o personagem chamado influencer. Então, o que é um influencer? Ele está te influenciando alguma coisa. Ele está dando a opinião dele e a opinião dele está formando a sua. Antigamente era chamado de formador de opinião, né? Então, o especialista em alguma coisa, ele era o formador de opinião. Ele dava a opinião dele. E aí, com o mundo digital crescendo cada vez mais, criou-se esse conceito do digital influencer, que tomou aí a vaga desse dito especialista. Mas ainda hoje a gente tem os artigos dos especialistas, que eles colocam ali a sua opinião, e a sua opinião acaba trazendo para a gente um conceito de verdade. Então aquilo ali passa a ser verdade porque um especialista está dizendo para a gente, mas nem sempre foi assim. Se eu citar alguém com o nome de Platão, você vai começar a pensar em algo muito antigo. É algo filosófico, vem da Grécia. Platão não estava sozinho. Então toda aquela tríade inicial, né, do período socrático, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham definições de verdade. Eles falavam o que era verdade, eles buscavam verdade. Eles traziam isso dentro de um conceito, encapsulavam isso dentro de um conceito de sabedoria. Então quem tinha sabedoria, quem era sábio, era alguém que sabia buscar a verdade. Então para eles não existia um relativo de verdade. A verdade era a verdade e pronto. E Platão aprofundou isso até mais, né, dizendo que verdade ela era muito próxima ali do seu conceito de episteme, né, o que é o conhecimento. Então ele aprofundava isso, dava níveis e falava que se alguém quer conhecer alguma coisa, ela tem que ir além da opinião. Porque a opinião é muito vaga. A opinião é muito cheia de paixões, tá dentro dos seus próprios conceitos, né? Daquilo que você ama. Aí tem aquela expressão, né? A minha verdade, a sua verdade, né? E aí você relativiza o que realmente deveria ser verdade. Paulo pega um pouco desses conceitos, daquele caldo cultural que existia ali, e ele escreve aos Gálatas de uma forma bem filosófica. E ele diz, eu estou falando para vocês uma verdade, mas não é uma verdade qualquer, é a verdade. E ele disse que talvez ele tivesse inimigos. Estavam tratando Paulo como inimigo porque ele estava falando simplesmente a verdade. Então parece que a verdade causava um certo desconforto, pelo menos aqueles discípulos que estavam naquela cidade. E aí não ficou muito claro para o nosso ocidente hoje esse conceito de verdade que pode causar inimizade. Mas não é verdade isso? Né? Hoje, se você der a sua opinião e for uma opinião divergente de outras opiniões, a gente tem até uma briga. É constante a gente ver isso na internet, pessoas debatendo, pessoas brigando, traumatizando relacionamentos
por uma discussão sobre qual é a maior verdade, se é a minha ou é a sua. Ou seja, uma verdade que é relativa, depende do seu ponto de vista, depende do meu ponto de vista. Fica você aí com a sua verdade, que eu fico aqui com a minha verdade. Eu lancei um curso de Virtudes e Valores, onde a gente trata, logo nas primeiras 2 aulas, a gente trata exatamente do conhecimento versus verdade. E ali a gente tem uma discussão, nas 2 primeiras aulas, de mais de 2 horas. Só discutindo conceitos filosóficos, definições, para você entender o que é conhecimento, para você entender o que é verdade. Então procura esse curso que você vai se inscrever, você vai gostar muito. Lá a gente trata toda essa tríade aí dos filósofos antigos, né, de clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, para definir o que é verdade. E aí no final você vai perceber onde é que está a verdade, né? Eles já buscavam desde aquela época. E hoje Paulo chegou para você dizendo nesse versículo, será que porque eu falo a verdade, eu vou me tornar inimigo de vocês? Então esse culto aqui hoje é para a gente falar da verdade. Mas que verdade? Não é essa verdade filosófica, mas uma verdade que não é relativa. Paulo já sabia disso, ele tinha certeza disso. A expressão que ele usou no grego para falar, eu estou dizendo a verdade para vocês, foi aletevo. Essa expressão no grego significa falar a verdade, falar a realidade. Não qualquer realidade, mas uma realidade registrada em princípios. E aí nós temos a perfeita definição do que é verdade. Não é uma verdade relativa à minha opinião, mas a verdade relativa a princípios. O que é valor para você? O que é que você sente como precioso para você? O que é que você tem como virtude para você? Isso aí vai embasar você em uma métrica do que é verdade e do que não é. Do que é realidade, do que é somente uma ilusão. Então hoje aqui, na Bíblia, que era o que Paulo estava fazendo com os discípulos dele, ele estava tentando proteger. Eu não quero vocês envolvidos em ilusões, em imaginações, em criações que tragam somente conforto para vocês. Porque a verdade, às vezes, ela vai incomodar. Ela vai incomodar você porque ela vai te mostrar princípios, vai te mostrar valores, que vai fazer você mover-se da sua zona chamada de conforto, mas vai fazer você sair dessa zona em busca dos princípios e dos valores. Talvez o lugar onde a gente esteja hoje, na nossa vida, o nosso cômodo da nossa vida, seja um lugar que ainda esteja precisando melhorar em princípios bíblicos, esteja precisando melhorar em valores, em virtudes. E a verdade exposta vai fazer a gente se mover. Ora, eu não posso mais continuar assim. Do jeito que eu estou ferindo princípios. Eu estou ferindo valores. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Isso pode ser contextualizado também em termos de fé. Porque uma coisa é a fé verdadeira. Outra coisa é uma fé ilusória. A fé ilusória não te religa a Deus. Então uma fé ilusória é uma irreligião. Não é religião. Não te religa a Deus. Religião no sentido estrito, né? Que é o que te religa a Deus. Fomos separados, mas temos que ser religados a Ele. Então, nesse conceito estrito, não te religa. É uma irreligião. É uma religião que não funciona. Não te traz para próximo de Deus. É uma religião que te afasta, na verdade, de Deus. Te afasta de uma realidade. Quem não é ligado em Deus está cortado da realidade divina. Era essa a verdade que os filósofos falavam, e é essa a verdade que o apóstolo Paulo escreve na sua carta, é essa a verdade que eu estou te falando hoje. A verdade que nos liga na realidade de Deus e não nos deixa no mundo ilusório. Ontem eu assisti um filme muito interessante, até postei dizendo, olha, assista esse filme. Foi na sorte. Estava procurando um filme de fim de noite. Esse filme aqui, rapaz, legal, um filme que fala de tempo, viagem no tempo, deve ser ficção científica. Eu fui ler um pouquinho lá do trailer e parecia isso. Eu comecei a assistir o filme e de repente o cara volta para o dia da crucificação de Jesus. Uau, que legal. E ele começa a reescrever a crucificação de Jesus, só que ele fazendo personagem. Não quieto com isso, ele não se satisfez em somente ele ser personagem. Levou mais 3 amigos. Os 3 amigos estavam sendo perseguidos, levaram mais 4 perseguidores. Então agora eram 8 pessoas do século XX fazendo parte da crucificação de Jesus. Não vou dar spoiler, mas o contexto do filme é esse. Me chamou muita atenção e eu fiquei lá rindo, porque você começa a casar com os versículos bíblicos que você conhece,
com os relatos bíblicos que você conhece, e de repente o cara está refazendo a Bíblia, só que agora ele sendo personagem. Assista, você vai gostar, vai ser um filme bem interessante, se chama Páscoa Negra. Procure por esse filme, Páscoa Negra, que você vai ver que vai ser bem legal, bem interessante. Ele tentou reescrever a história, mas ele não conseguiu fugir da verdade. Ele estava lá no meio, mas eu não posso fugir da verdade. O que é a verdade? Ele começou a falar da verdade. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Apesar das trapalhadas, ele não conseguiu mudar a verdade. A verdade ainda é essa aí que está escrita na sua Bíblia aí. E o que tem aí ainda é verdade, porque é uma verdade de princípios. Então não é uma realidade inventada, não é uma ilusão. É a realidade de Deus, conforme a palavra que o apóstolo Paulo utilizou. É a mesma palavra que a gente usa para a verdade do grego, que é a aletheia. A aletheia é mais conhecida no nosso meio, né? A aletheia é essa verdade, mas não é uma verdade qualquer, é a realidade do fato. Mas principalmente a aletheia, que significa verdade no grego, é uma palavra dita sem paixões próprias. Isso diz muito. Os gregos já sabiam que verdade não podia conter as minhas crenças próprias. Verdade não podia conter as minhas paixões, os meus gostos. Verdade não podia conter as minhas opiniões. Que é a introdução da minha palavra hoje. Hoje, toda notícia da gente é um artigo de opinião. É um influenciador querendo dar a opinião dele. Respeita a opinião dele, porque a opinião dele é a opinião de quem entende. Ele é especialista nessa área. Aí eu não posso mais ter opinião. Só quem é especialista da área que pode. Então eu não posso mais julgar nada. Quem julga é quem tem princípios. E os gregos sabiam disso. E por isso que eles colocaram lá. Verdade, aletheia, é a realidade dita sem paixões. É a realidade falada sem opiniões. Isso é a verdade. Faça o meu curso. Você vai entender bem direitinho o que é essa verdade. Não é ilusão, mas é uma realidade. Se eu trabalho com ilusões, eu trabalho com chamado meia-verdade, né? Eu posso até usar uma palavra bonita. Eu posso até falar para você sobre amor. Quem seria contrário a um discurso de amor, né? Ninguém seria. Então eu falo de amor, mas ali naquele recheio das definições de amor, eu posso colocar várias opiniões, mas elas vão todas ser derrubadas por terra quando a gente analisar por princípios. Ele pergunta, será que por eu falar a verdade para você, eu sou teu inimigo? O que eu estou te dizendo é, toma aqui os princípios e faz os teus julgamentos do que realmente é verdade e do que não é. Não é você coibir o seu filho de fazer alguma coisa e isso torna inimigo. Criança não tem, às vezes, discernimento de algumas coisas. Nós também, às vezes, não. Às vezes, não temos todas as experiências da vida já reunidas. Então, em algum momento da nossa vida, vai tomar uma decisão e vai precisar ouvir o quê? Um conselho. Alguém que te diga uma verdade. Verdade de princípios. E não ilusão. E baseado nisso, você pode discernir e julgar. Esse caminho aqui é um caminho bom. Essa decisão é uma decisão boa. Eu posso tomar essa decisão. Porque essa decisão aqui é uma decisão baseada em verdade. O maior livro de verdades é a Bíblia. Não tem como esconder isso. Aqui você encontra orientações para muita decisão da sua vida. Muitas delas. Encontra aqui. Porque aqui tem muita verdade. Porque é verdade baseada em princípio. Então eu dizer não para um filho meu, não é ser inimigo dele. É ser amigo. Porque ele não tem as experiências ainda, todas que eu tenho. Eu enxergo lá na frente e vejo esse caminho aí, vai ser um caminho mau. Então eu digo não. Não. E quando diz não, é não, né? Não, não e não. Não vai fazer isso. Por quê? Porque isso é ruim para você. É que nem um filho que quer fazer uma brincadeira muito perigosa e você está vendo, você vai se machucar. Aí você diz, não. Na hora vai espernear, né? Mas eu quero! Mas não. Isso é ruim para você. Você vai se machucar. Então se vai se machucar, a resposta é não. Isso é proteção. Será que eu quero a inimizade? Será que eu sou inimigo do meu filho quando eu proíbo ele de fazer algo perigoso? Na verdade, isso é amor. Então a verdade não nos faz inimigos. A verdade nos ata em amor. Paulo sabia disso, ele escreveu em Efésios. Efésios 4:14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça. Cresçamos. Não sejamos mais como criança, que ao ouvir um não, pensa que é um inimigo falando. E fica revoltado com o pai. Por que meu pai está dizendo não para mim? Não diga não para mim. Eu digo sim, eu estou te protegendo. Isso é verdade em amor. E Paulo fez essa similaridade. É como o pai, como a mãe que trata o filho, dizendo não agora, para você saber no futuro como isso lhe protegeu. Esse é o melhor caminho. E ele disse, vamos crescer. Não vamos ser como crianças que, na primeira palavra que alguém libera, diz, isso aí é verdade. E aí, por exemplo, eu estou aqui te falando verdades, e você ouve coisas mais cômodas por aí, diz, isso aqui me incomoda, mas aquilo lá não incomoda. Então aquilo ali vai ser verdade para mim. Olha bem o que Paulo está dizendo. Existem ventos teológicos, existem ventos de conhecimento, que pode até parecer verdade, mas te deixa tão cômodo que você não sabe como se sair disso. É muito cômodo, não precisa mudar. Eu não preciso mudar em nada, porque a excelência das coisas já está em mim. A verdade está em mim. Era assim que Aristóteles achava. Ele achava que todos nós, Platão, achava que todos nós já nascemos com essa bondade, né? Já sou bom, já tenho virtudes. Era só cultivar essa virtude. Aristóteles achava que a gente tinha que treinar. Vamos treinar essa virtude. Pode até nascer uma sementezinha, mas você tem que ficar treinando. Se você não exercer essas virtudes, elas não vão florescer, não vão aflorar, elas não vão vir para fora. Eu lembro de Marcos 10:18, né? Quando alguém fala para Jesus que é bom, ele diz, por que me chamas bom? Né? Nós aqui tudinho não somos bom. Quem é bom? Bom é o Pai. Jesus ainda se colocou nessa condição. Por que você me chama? Bom é o Pai. Ele sabia que ele era também, porque os dois são um só. Por quê? Você me chama. Você também se considera bom? Será que a gente aqui se considera bom o bastante? Eu sou tão bom que eu sei discernir o que é verdade para mim. E eu aqui vou assumir publicamente. Eu não sei o que é bom para mim. Porque se eu soubesse o que era bom para mim, eu não precisava da palavra para me orientar. Mas eu preciso muito dela. Eu preciso muito das verdades divinas para me dizer qual é a melhor solução, qual é a melhor decisão. Eu preciso muito. Então ninguém aqui é bom o bastante que não precisa aprender nada, que não precisa de nenhuma verdade sendo dita para você. Eu preciso. Então se não é inato e eu tenho que praticar, qual é a minha prática? A minha prática tem que ser a prática da verdade. Eu tenho que fazer isso todo dia. Todo dia eu tenho que buscar. Eu tenho que ter o meu devocional. A gente tem que ter o nosso devocional. Estava conversando com a minha esposa ontem e a gente está fazendo uma revisão. Tem que revisar essas coisas dentro de casa, né? A gente fez aquela escala de oração, lembra? A gente fez escala de oração. A gente tinha um horário para orar. Eu vou fechar até meus olhos, mas ainda bem que todos vocês ainda continuam fazendo. Graças a Deus, obrigado, que bom. Então todos nós estamos fazendo ainda. Se não estamos fazendo, a gente vai voltar a fazer, né? E eu conversando com a minha esposa, dizendo, as minhas filhas têm que voltar a fazer. Porque elas têm que ir para o quarto delas, que elas estavam lendo a Bíblia lá no quarto, orando, até a menor de 6 anos estava fazendo. Ela vai lá e passa o tempo dela. Ela lê, ela conta para a gente o que leu, ela fala. A minha esposa está fazendo mesa redonda com as crianças. E está sendo um negócio lindo, uma experiência maravilhosa. E a minha filha, na sexta-feira passada, que é o dia da reunião, ela perguntou, eu quero ouvir o John Maxwell, né, que é o videozinho que a gente coloca na reunião. Então ela já sabe o nome de quem está falando, já anotou as palavras principais da mensagem, não foi? Ela mesma anotou e no final ela disse, a Aratuza gravou, fala aí dessa mensagem quais foram as palavras que mais tocaram você. E ela disse, quem dera se todos nós aqui fizéssemos isso, né? Eu vou anotar essa palavra que mais me marcou no culto, e você ali depois ficasse refletindo sobre aquela palavra. E hoje eu estou falando de uma palavra muito importante, estou falando da verdade. Estou falando do evangelho da verdade. É você viver de acordo com essas palavras. É a gente ter uma prática de contato com a verdade. Isso vai nos enchendo mais ainda da verdade, a ponto de você ter mais contato com a realidade do que contato com a ilusão.
Não é difícil a gente encontrar por aí pessoas que se dizem, vamos lá, qual o termo que se usa? Desiludidas, não tem? Achamos isso? As pessoas chegam pra gente, me desiludi com isso. E agora eu quero uma coisa que seja mais real. E aí vem o conflito do mundo. Porque a gente está falando aqui de coisas espirituais. E as coisas espirituais, por vezes, as pessoas não conseguem enxergar. E acham que as coisas espirituais, invisíveis, elas não são reais. Mas a ilusão mundana, ela eu consigo tocar, porque é o prazer momentâneo. E se me dá prazer momentâneo, então isso é real para mim. E aí vem esse conflito. O que é real para você? Para mim, a verdade ela é muito real. É a realidade de Deus. É a realidade divina. A realidade que desde as filosofias socráticas se buscava. Na verdade, antes disso já se buscava. Mas em termos escritos, está ali. Então nós sabemos qual é essa verdade. Para nós, ela é muito real. Venha você também experimentar quão real é essa verdade. E você vai ver que aqui não tem ilusão. Para que você depois diga, me desiludi com isso. Se desiludiu com isso, é porque para você era mais uma mentira. Era só uma ilusão. Para nós aqui, é verdade. Eu tenho que me acostumar a fazer. Por que eu faço coisas devocionais? Por que eu faço coisas espirituais? Porque quanto mais eu faço, mais espiritual eu sou. Ou, deixa eu deixar essa pergunta mais bem colocada. Será que quanto mais coisas espirituais eu faço, mais salvo eu sou do mundo de ilusão? Não é assim que a Bíblia nos revela. Ela revela um pouco diferente. Efésios capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos de Efésios 2. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, daquilo que você faz, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Deus já preparou tudo. Então entenda que nessa fé eu tenho que ter minha prática, porque enquanto eu vou praticando meus devocionais de verdade, a verdade vai sendo minha próxima, a verdade vai sendo minha amiga, eu vou tendo muito contato com ela. Mas quanto mais eu faço, mais salvo eu sou, não é bem assim. Você só faz se você já é salvo. Se você é salvo, você ora. Se você é salvo, você lê a Bíblia. Se você é salvo, você adora a Deus. Se você é salvo, você ministra louvores ao Senhor. E não o contrário. Eu vou ficar orando 24 horas por dia até eu ser salvo. Assim não funciona. É isso que Paulo está dizendo. A fé é um dom de Deus. Ele já te deu, então vem dele. Mas por que eu tenho que fazer alguma coisa? Aí ele fala, nós aqui que temos fé. Você aí que está me ouvindo que tem fé. Nós vivemos para fazer as boas obras que Cristo já fez no passado, para a gente praticar hoje. Agora me diz, quais são as obras que Cristo fez no passado que a gente tem que praticar hoje? Se você não lê a Bíblia, você não sabe. Então esse devocional, esse praticar a verdade todo dia, é para que você faça as obras que Jesus já fez no passado, hoje, conforme a Bíblia está dizendo. Então aqui é a minha prática da realidade. Aqui é a minha prática que não é ilusão. Cristo fez, virou um princípio bíblico, eu tenho contato com esse princípio para eu poder fazer, praticar. Essa é a obra que eu tenho que fazer. Então eu não sou salvo pelas obras, mas as obras indicam que eu sou salvo. Então me mostra uma pessoa que foi salva. Salva de quê? Salva da ilusão. E veio para a realidade. Esse aqui é o salvar. É extraído da ilusão e veio para ser salvo. Sai do mundo da ilusão e vem para a realidade. E aqui na realidade você tem uma prática. Qual é a prática? A prática da verdade. Porque é a prática que Jesus fez. Nesse ponto aqui, nós entendemos prontamente que a verdade não é relativa. Então não é a verdade da Rita de Cássia, não é a verdade da Maria, não é a verdade da Vânia. É a verdade de Deus. E aí nós praticamos essa verdade. Nós procuramos essa verdade. Nós saímos do mundo da ilusão e viemos para o mundo da realidade divina. Então nós sabemos o que temos que praticar.
Porque se a verdade for relativa, eu tenho a minha verdade, o Stephanie tem a verdade dele. Se a gente tem verdades relativas, então a gente não tem nada seguro. A gente não pode acertar o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo para mim pode ser errado para você. E vice-versa. Então a gente não tem um meio que a gente possa conversar com segurança. Porque nada é verdade para a gente. Então o que é verdade? João capítulo 18. João capítulo 18, no versículo 37, nos mostra uma briga filosófica sobre verdade. João 18, 37. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então, tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Versículo 38. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Olha só esse diálogo curtinho que eu escolhi, mas você pode ler o texto todo, ele vai falar de verdade. Esse pequeno diálogo mostra uma briga sobre o conceito de verdade. Uma pergunta de Pilatos para Jesus se ele era rei. Ele disse: sim, verdadeiramente você está dizendo que isso é, e isso é mesmo. E ele diz: quem vai acreditar em mim são aqueles que pertencem à verdade. Esses ouvem minha voz. Eles sabem o que eu estou dizendo é verdade, porque eles não vivem uma ilusão. Eles vivem a realidade divina. Então eles sabem que eu sou rei. Gente, isso aqui é a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Jesus é filho de Deus. Então ele diz: eu sou rei. E ele diz: eu vim para salvar a humanidade. Por isso eu vim, por isso eu fui enviado. Nessa única resposta de Jesus, ele prega o Evangelho da verdade. Ele diz: eu sou o rei prometido, eu sou sim o filho de Deus. E eu vim para cumprir isso, para testemunhar da verdade. E todos aqueles que acreditarem em mim serão salvos da ilusão do mundo e virão para a realidade divina. Numa frase só, numa resposta, Jesus diz tudo isso. O Evangelho da verdade. E aí vem um relativista. Pilatos olha para ele e diz: que é a verdade? Dá as costas e sai. Ou seja, isso aí é a sua verdade. A minha verdade é outra. Foi isso que Pilatos disse. E aqui chegou uma semente, que é a semente do relativismo que temos hoje. Não somente hoje, mas no decorrer dos séculos. Agostinho, lá no século IV, já escrevia contra os relativistas, né? Na sua obra lá, contra os acadêmicos. Não era contra os universitários, tá? Os acadêmicos eram uma linha de filosofia da Grécia. Ele pregava contra isso, dizendo: você tem que procurar a verdade e não relativizar as coisas. Então não é ser relativo, é ser absoluto. Jesus falou uma verdade que dura até hoje. E Pilatos disse: isso é relativo. Isso é relativo. Mas não é. É a verdade do Evangelho. Eu tenho que ter uma referência. E a referência era uma referência divina. A resposta de Pilatos é uma resposta relativista, que nós aqui não podemos ter. Nós não somos de Pilatos. Nós somos da verdade. Nós não somos da ilusão. Nós somos da realidade. Nós temos que ser salvos da ilusão e virmos para a realidade. Colossenses, no primeiro capítulo, Paulo faz o amarrar desses conceitos, trazendo segurança para mim e segurança para você. Porque quem vive ilusão não tem esperança de nada. Mas quem vive na realidade tem esperança do amanhã. Colossenses 1:3. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. A esperança. Só tem esperança quem não está iludido. Só tem esperança quem conhece a verdade. Só sabe o que vem amanhã
quem não relativiza as coisas. É por isso que a gente tem tanta gente sofrendo mazelas nas emoções, tem gente sofrendo mazelas no psicológico, tem gente com depressão, imerso em tristeza, sem esperança do amanhã. Precisa de um resgate. Resgate de quê? Dessa ilusão de que não há amanhã, mas só sabe da esperança do amanhã quem conhece a palavra da verdade, quem conhece o evangelho da verdade, porque é essa verdade quem nos dá esperança. Por isso que eu tenho que ter prática. Lamentações de Jeremias, ele já sabia, já entendeu isso. Eu preciso trazer na minha memória aquilo que me dá esperança, é a verdade. Se você não tiver a palavra na sua memória, você vai começar a perder a esperança, começa a relativizar, começa a perder a fé, porque a fé só pode ser fé se for fé na verdade, senão é só ilusão. Qual é a minha esperança? A minha esperança é no amanhã com Cristo, e isso é verdade. Ela é gerada pela palavra da verdade. É gerada pelo evangelho da verdade. Hoje, eu estou pregando para você o evangelho da verdade, para que haja no teu coração esperança. Esperança para mim, esperança para vocês. De que amanhã, essa mesma verdade nos resgatará desse mundo irreal e nos levará para o mundo espiritual que é verdadeiro, que é real. Eu estou falando de Apocalipse 21. Quando então a verdade será revelada. E aí nós veremos face a face, em completude, como ele nos enxerga hoje. Isso é verdade. O evangelho da verdade hoje nos semeia esperança. Eu tenho esperanças novas hoje. Eu tenho esperanças renovadas hoje. Que vão além da ilusão que eu vejo hoje aqui. Isso serve para qualquer coisa da sua vida, tá? Mas principalmente para o resgate da ilusão. Principalmente para a salvação. Hoje nós vamos sair daqui com uma preciosa semente no nosso coração. Com uma semente de fé para a salvação. É a semente da esperança. Porque o evangelho da verdade nos foi mais uma vez pregado. Posso ouvir um amém?